Convido aos amados que estão conectados conosco a abrirem as suas Bíblias. Faremos uma breve reflexão na palavra de Deus acerca do chamamento para servir. Não é diferente daquilo que o pastor Rafael aceitou no seu coração, como nós vimos nos testemunhos dos amigos, dos colegas pastores, falando sobre o seu chamado para esta obra de amar, servir ao Senhor e dedicar a sua vida à obra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, Lucas capítulo 19, versículo 13. O texto é extenso, mas nós vamos nos prender a esse versículo apenas. Versículo 13 de Lucas capítulo 19. E o texto faz um chamamento, ou chama a atenção de um homem, de uma pessoa, um nobre, que precisou viajar para um determinado lugar, para uma determinada região, e o texto fala que ele ia lá naquela região para conquistar um reino, um país. Enfim, ele ia conquistar uma região. Só que nesse deslocamento dele, ele precisava deixar com alguém ou com pessoas aquilo que ele tinha, seus bens, suas posses, o controle, o comando da região, daquele local onde ele estava, né? Então ele convocou 10 servos. O texto fala que ele convocou 10 servos para, nesse período que estivesse fora, pudessem cuidar das coisas, administrar as situações, enfim. No versículo 14 se apresenta pessoas contrárias ao objetivo que aquele nobre estava dando àquelas pessoas que foram chamadas para aquele serviço. Pessoas contrárias sempre vão existir. E eles disseram, e foram bem claros, a gente não concorda com essas pessoas, ou essa pessoa que você está colocando para cuidar das suas coisas aqui enquanto você estiver fora, enfim. E aquele homem não desistiu daquele chamamento que ele fez para aquelas pessoas. O detalhe é o seguinte: na sequência, ele vai para aquela região, conquista a região, constrói um novo reino e volta. E quando ele volta, ele quer prestar conta, porque para cada daqueles 10 pessoas que ele convocou, chamou para aquele serviço, ele deu condições, deu posse, vamos assim dizer. O texto fala em bens, e a gente vai daqui a pouquinho falar sobre esses bens que eles receberam. E quando ele voltou agora, ele queria que eles prestassem conta. O texto fala de 10 pessoas que receberam bens para serem administrados nesse período. Mas no retorno do senhor, do nobre, ele toma conta de 3 pessoas apenas, de 3 figuras. E a primeira figura que se apresenta ao Senhor, ele diz: olha, eu recebi do Senhor 10, eu recebi do Senhor uma mina. E dessa mina, desse bem, desse recurso que o Senhor me deu, eu fiz mais 10. De um eu fiz 10. Ele foi fantástico na administração do recurso que foi lhe dado. O segundo, olha, eu também recebi 1, mas eu consegui fazer com ele 5. E ele foi bem também. E o último recebeu também 1. Você vê que dos 10, cada um recebeu um bem, um produto para ser administrado. E o primeiro fez 10 vezes, o outro fez 5 vezes, mas aquele que recebeu também 1, ele escondeu, ele guardou. O texto fala que ele botou num lenço, e quando o homem voltou que pediu conta, ele falou: está aqui o que você me deu, vim lhe devolver. Eu uso sempre uma figura, uma palavra que o texto fala sobre a figura do servo bom e fiel. Servo bom e fiel é aquele que cumpre com a função que lhe foi dada, e ele cumpre a tarefa dada e ele vai bem. Não é? Servo bom e fiel. Mas tem o servo mau e negligente, que é infiel, que é aquele que, mesmo tendo recebido o recurso de todos de igual forma, ele foi negligente. Ele, em vez de... E o texto fala, o próprio nobre fala bem assim: por que você não pegou meu dinheiro e deu para os homens do banco, Bradesco, Banco Itaú, na poupança, para render conforme os juros de mercado? Mas ele foi negligente, ele não usou o recurso que aquele senhor tinha lhe dado. Enfim, e cada um deles recebeu seu benefício. O primeiro
que ganhou os 10, ficou com os 10, olha, interessante. O segundo que fez os 5, ficou com os 5, da mesma forma. E aquele que só fez um e devolveu, tirou o que ele tinha e deu para o que tinha 10. Certo? Enfim, no final do texto, fala lá que o nobre manda chamar aqueles que foram contrários, ou enquanto ele esteve fora, foram contrários à sua decisão, mandou que fossem exterminados. Enfim, esse é o contexto da leitura. Mas o que vai nortear a nossa reflexão é, como eu falei, o versículo 13, que diz bem assim: e chamando ele seus 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Alguns textos dizem que o recurso que esses homens receberam eram recursos equivalentes assim a muito dinheiro mesmo, como se fossem 3 anos de serviço de um operário normal. 3 anos de serviço era um bom recurso para que eles administrassem. Todos de igual forma, todos receberam na mesma proporção. Só que aqueles que receberam e foram eficientes na sua tarefa, eles fizeram mais, né? Outros fizeram mais ou menos, e aqueles que não fizeram nada, tá? Mas no chamado que nós vamos observar, quando ele fala aqui, quando ele chama os 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Detalhe que ele não botou regra, não botou forma, não disse como você deveria fazer, mas que você deveria fazer. Você deveria ser proposto o tema celebrando a glória do reino de Deus. Este ano aqui na nossa igreja, na figura do reino de Deus, a gente vai ver algumas figuras de servo. Aquela pessoa que recebeu uma tarefa e ela cumpriu a tarefa e foi até o final e foi eficiente. E a figura que a gente tem centralizada na nossa mente quando a gente pensa no reino de Deus é a figura de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele recebeu de Deus a tarefa de amar e servir aqueles que vieram a ele. É isso que ele fala. E um texto que chama bastante atenção na figura do serviço, do servir, de você se dobrar diante daqueles que precisam da presença de Jesus. O próprio Jesus deu um exemplo, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas recebem um chamado, têm a vocação, mas quando chegam no ministério, por assim dizer, sobe para a cabeça, quer ser o rei da cocada, a última bolacha do pacote, e não é assim. Olha só o que o próprio Senhor Jesus diz acerca desse ofício de servir. Capítulo 13 do Evangelho de João, ele escreve bem assim, a partir do versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Pegou uma toalha, botou no ombro, não é? Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs alguma água na bacia e começou a lavar aos pés e a enxugar aos pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Estava no ombro. E é uma figura interessante aqui quando a gente para pensar. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos remir de todos os pecados. A Bíblia faz narrativas de Jesus aparecendo no Velho Testamento, na criação. E Jesus aparece também lá no livro do Apocalipse, quando vai voltar para buscar a sua igreja. E ele é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. E esse Jesus, de repente, pega uma toalha e vai lavar os pés do discípulo. Os discípulos não entenderam. Pastor. Olha, você quer ver uma coisa? Olha na sequência do texto o que acontece com Pedro. E Pedro é o primeiro a não aceitar aquela situação. Mas como pode? Como pode? Eu vi esse camarada andando sobre as águas. Eu vi esse camarada mandar e o mar se acalmar. E agora esse homem vem lavar meus pés? Pedro,
Como é que pode isso? Sabe por quê? Porque todos os homens imaginavam, ou a gente imagina que seja, né? Que as pessoas, quando vêm para Jesus ou se aproximam de Jesus, querem ter ou ganhar alguma coisa nisso. E não é assim. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é totalmente diferente. As pessoas muitas vezes não querem entender essas coisas. Veja bem o que Pedro fala. E aproximou-se, pois, de Pedro, que ele disse: Senhor, o senhor vai lavar os meus pés? Pedro falou bem assim, pastor. Versículo 6. Jesus respondeu no versículo 7: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Não entendeu nada. Andou 3 anos com Jesus e ainda não tinha entendido nada do que é andar com Jesus, do que é amar e servir. Não tinha entendido nada. Olha só o que Jesus responde para Pedro, versículo 7. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Versículo 8, Pedro respondendo, né? Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Jesus falou isso para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Versículo 9, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não só as mãos, não só os pés, lava a cabeça, deixa eu tomar logo um banho aí. Entendeu? Para você ter parte com Jesus, você tem que se submeter à vontade dele. A vontade dele é amar e servir. Pedro ainda não tinha entendido ainda que o ministério de Jesus era amar e servir, né? Porque versículo 11, porque bem sabia ele quem o havia de versículo 9, disse-lhe: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 10, disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava falando aqui que no meio deles ali ainda tinha um camarada que estava meia boca, e foi o traidor, Judas. Estava no meio, mas infelizmente foi o traidor, né? Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Olha a pergunta de Jesus: você está entendendo? Está compreendendo? Jesus perguntou bem assim para os discípulos: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Interessante isso. Tem gente que pensa que essa ação de Jesus, a ação de lavar os pés de Jesus, foi uma ordenança para a igreja. Alguns defendem que esse cerimonial de lavar pés deve existir. Alguns defendem esse princípio. Outros defendem o princípio de que é uma simbologia do princípio da humildade. Você quer ser o primeiro? Você vai ter que servir. Quer? Topa? Jesus é o nosso maior exemplo de amor e serviço. Há um texto no livro dos Salmos que nos remete ao pensamento de como devemos amar e servir a Deus, a fazer a sua vontade, a fazer o seu querer, buscando no alto, buscando na providência divina. No Salmo 123, o salmista nos dá uma receita de humildade, de busca constante. Salmo 123, versículo 2, está escrito bem assim: Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora. Olha, ele está dizendo bem assim: assim como o rapaz que trabalha numa determinada atividade presta atenção na capacidade do seu patrão, do seu chefe, manusear aquela ferramenta, fazer a coisa bem feita, trabalhar de forma correta, e o empregado fica olhando e vê tudo direitinho, mas como sai perfeito? E ele vai fazendo direitinho. A mesma coisa é a serva, ele está falando do rapaz, do homem, né? E também da empregada, da serva, né? Que presta atenção quando sua senhora, a patroa, está lá preparando um guisado legal, sensacional, e ela fica botando aqueles temperos, a quantidade, a medida certa, e vai manuseando tudo, e dá tudo certo.
o salmista chama a atenção da gente para prestar atenção nesses detalhes. Assim como o homem ou o rapaz presta atenção na capacidade do seu senhor de fazer uma coisa bem feita, assim como aquela moça também presta atenção na capacidade da sua senhora fazer a coisa bem feita. Na sequência do versículo, ele diz assim, ó, assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Assim como eles olham para ele, ela olha para ali para a patroa, ele olha, assim nós olhamos para o Senhor. Assim nós devemos olhar para o Senhor. Pedro não entendeu quando Jesus foi lavar os pés. Olhou para Jesus, mas não entendeu. Mas por que Jesus está fazendo isso? Às vezes a moça está vendo a sua senhora preparando aquele negócio, ela não entende, às vezes está botando isso, está botando aquilo, não está entendendo nada. Mas daqui a pouco, fica atento, vai dar tudo certo. Da mesma coisa do lado de cá. Com os discípulos de Jesus, eles viram, não entenderam. Mas depois, Jesus lhe explicou o que é amar e servir. Presta atenção, façam com atenção. Não olhem para um lado, não olhem para o outro. Sejam diligentes, porque o texto na sequência diz que há uma recompensa. Olha só no final do versículo 2. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Até que Deus se apiede de nós, até que Deus nos dê graça, até que Deus nos abençoe de forma especial e maravilhosa. Tem um outro texto, e aí é o apóstolo Paulo, que chama a atenção nesse serviço, nessa apropriação da atividade do serviço no reino de Deus, no chamado que Deus deu àqueles que aceitaram esse desafio de amar e servir. Romanos capítulo 12, no versículo 11, está escrito bem assim, ó, não sejais vagarosos no cuidado. Não seja devagar. Tem gente devagar no reino de Deus? Tem, como tem? Só a graça, só vai aos empurrão, só vai se for empurrado. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Tem mais, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a vontade de Deus para nós, para aqueles que aceitaram o desafio de amar e servir. Chamado para servir tem forma. Tem uns detalhezinhos que precisam ser cumpridos nesse chamamento ao reino de Deus, porque devemos fazer isso tudo, porque vai chegar um momento que nós não vamos poder mais fazer isso. E Jesus alertou sobre isso. Jesus falou, vai chegar um momento que não vai dar mais para fazer. Então façam agora, façam enquanto puder, façam enquanto dá tempo, porque vai chegar o dia e o momento, a hora que não vai dar mais para fazer. Quer ver quando ele fala isso? João capítulo 9, no versículo 4, ele fala bem assim, ó. Ele cura um cego de nascença, né? E as pessoas consideram sobre a cura que foi feita àquele rapaz, uma vez que questionam a Jesus a situação daquele rapaz cego. Ele está cego assim por quê? Porque foi o pai ou a mãe que pecou, errou? Mas Jesus não, nenhum e nem outro. Ele nasceu assim para que a graça e a glória de Deus se manifeste nele. E ele completa dizendo bem assim, ó, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E no versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É verdade? Então, dá para fazer agora? Faz. A gente teve uma interrupção agora há pouco aqui da internet. Já pensou se a gente tivesse catado tudo e ido para casa? Tivesse ido para casa? Acabou. Tem internet? Nada. Vamos avançar, pastor Rafael. Avançar. É verdade? Não perder a oportunidade. Devemos fazer enquanto é dia, porque a noite vem, ou vai chegar um momento em que a gente não vai poder fazer.
né? Aliás, eu sempre gosto de usar esse pensamento, é de que quando pensaram no isolamento social, né, pensou que as igrejas iam fechar de todo, acabou, não tem mais igreja. A igreja fechou nada. Aí que a igreja abriu mesmo de verdade, a igreja saiu das 4 paredes do templo e foi para as casas. Olha que legal, está todo mundo nesse momento absorvendo da palavra de Deus em seus lares, em sua casa, é verdade? Outra coisa também que nós observamos no chamado para servir é que ninguém pode dizer assim: eu não posso, eu não sei, eu não quero, deixa para fulano. Negativo. Presta atenção, Marcos capítulo 13, versículo 34. Marcos capítulo 13 e versículo 34. Jesus falando sobre a sua volta no sermão profético, e ele diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E no versículo 34 ele diz assim, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Olha o porteiro aí, Qual é a função do porteiro? Ficar atento, ficar acordado, não dormir. Versículo 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormido. Isso aqui é só para o porteiro? É nada, é para todo mundo. É para todo mundo, ficar atento, certo? Servir e ficar atento, o Senhor vai voltar. É isso que o texto está falando. A gente fala e prega a volta de Jesus, não vai ser diferente. Aliás, é uma alusão que ele está fazendo à sua volta, à vigilância, ao cuidado de estar atento quanto às coisas do mundo. Porque se deixar levar, você se esquece que Jesus vai voltar. E vai vivendo aí como canta Zeca Pagodinho, né, que ele fala assim: deixa a vida me levar, e vai levando aí de qualquer jeito, né? Mas não é isso que ele quer e espera daqueles que aceitaram o desafio de amar e servir. Servir sem esmorecer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. E tem alguém que esmorece nessa jornada, nessa caminhada? Tem. Tem gente que desiste, tem gente que joga a toalha. Não quero mais de ir na igreja, não quero mais de tocar, não quero mais tocar a bateria na igreja, não quero mais tocar o teclado na igreja. Eu já vi até, né, gente famosa aí, não vou tocar mais agora na igreja, não, vou tocar lá no forró. Não é assim, Adelmo? Adelmo está aqui com a gente hoje, servindo ao Senhor ali no teclado. Sempre falo, quem toca teclado vai ter um teclado de ouro no céu. Só depende de você, vai ter um violão de ouro, rua de cristal, bateria de ouro, já pensou? Mas prefere trocar isso para ir tocar no mundão. E fala, desisto, não quero ser assim. Versículo 1 Coríntios capítulo 15, 58, está escrito bem assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tocar guitarra, tocar bateria, fazer uns arranjos bonitos assim para a igreja, mexer naquela aparelhagem ali como o André faz assim, com vontade, né? Sem esmorecer, certo? No fechamento, nós vamos observar que pessoas que foram chamadas por Deus para atividades no reino de Deus, não titubearam, não pensaram duas. Teve gente que duvidou até, não é? Tem alguns profetas lá no passado que eles disseram: Senhor, mas eu sou o mais fraco da minha tribo, eu sou o mais humilde da minha tribo. Gideão falou isso, mas Deus usou Gideão e em batalha Gideão foi vencedor. Tem no livro do profeta Isaías, ele não pensa duas vezes quando ele recebe o chamado. Isaías capítulo 6, versículo 8.
Versículo 5 em diante está escrito bem assim: então disse eu, no ano que morreu o rei Uzias, né? A partir do versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele tem uma visão da glória dos céus. E no versículo 8, quando ele vê toda a glória do reino de Deus e que essa glória precisa ser anunciada, versículo 8 diz: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Deus ao serviço é a todos. E eu me alegro, assim, quando eu vejo homens de Deus, mulheres, que sem pensar duas vezes, deixaram pai, mãe, irmãos, famílias, e abraçaram esse chamado de Deus para mais servir. Nós nos alegramos no Senhor, e como nós dissemos, pela vida do pastor Rafael, sua esposa, irmã Késia, pastor Robson, meu cunhado, está lá na Bahia, não é? E outros pastores, amigos que eu aprendi a admirar, a amar de verdade, pastores que passaram pela minha vida, que receberam esse chamado de Deus para mais servir e fazer a vontade do Pai. Que Deus possa estar completando assim nas suas vidas, pastores, esse chamado de verdade para servir no reino de Deus. Que Deus possa estar completando assim nas suas vidas a alegria de estar fazendo o serviço do reino. E isso, como eu falei, tudo vem para nós enquanto servos, enquanto chamados para mais servir a Deus, na igreja, como obreiro, como cooperador, como diácono, como evangelista, como missionário, como pastor, não é? Como aquele que toca, como aquele que serve à mesa, como aquele que fica ali na introdução, como aquele que ajuda as pessoas ali no berçário com as crianças, dando aula, enfim, fomos chamados para o serviço do Senhor. Então, o que nós devemos fazer? É amar e servir ao Senhor e servir ao nosso irmão, ao nosso amigo, aquele que precisa da palavra do Senhor. Que Deus possa estar completando, pastor Rafael, em sua vida, a alegria maior do seu chamado para servir no reino de Deus. E a nós que fique esse exemplo de amar e servir ao reino de Deus enquanto é dia, enquanto o Senhor não vem. Ele vai voltar e ele vai querer contas. E aí, o que você tem em suas mãos para apresentar? É uma pergunta que nós devemos estar sempre nos fazendo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, você que está aí acompanhando de casa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa completar de forma especial e maravilhosa em sua vida o desejo maior de servir ao Senhor, onde você estiver, em casa, na escola, no trabalho, e Deus vai estar assim alegrando a sua vida e em seu coração. Curve a sua cabeça neste momento, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse chamado que deste-nos, Senhor, para servir no Teu reino. Completa em nós, Senhor, o desejo maior de estar fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Diminui de nós, Senhor, querer aparecer, Senhor, a altivez. Que Deus repreenda isso de nós, mas que nós sejamos servos, humildes, prontos e dispostos a fazer o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. O Senhor vai voltar e vai requerer de nós aqueles talentos, aqueles dons que foram dados para serem aplicados no reino de Deus. Senhor, e ai de nós se não tivermos nada para apresentar. Deus, o texto fala que o mau e negligente servo será lançado nas trevas exteriores. Oh Deus, tem misericórdia. Que nós sejamos prudentes, sensatos e prontos e dispostos, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade. Jesus vai voltar para buscar um povo zeloso e de boas obras. Senhor, que nós possamos estar nos esforçando nesta jornada, nesta caminhada para os céus. Senhor, eu oro por cada vida que neste momento recebeu essa porção da palavra, Pai. Completa, alegra, anima, fortalece e que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja o orientador maior. Pai, eu oro agradecido no nome de Jesus.